questão do sofrimento, primeiro é preciso entender como que ele se origina. Tem uma resposta básica para isso, que é a grande chave de tudo. O sofrimento, ele tem origem no distanciamento de você mesma. Mas como assim? Acontece que a gente nasce e quando a gente nasce, a gente vem por essência, pura essência. A gente ainda não tem uma personalidade. E aí a gente vai recebendo uma educação, convivendo num ambiente, numa família, depois numa escola, numa sociedade. Esse monte de mandatos faz com que a gente queira corresponder a eles para ser aceita, para se sentir querida, para se sentir pertencente a algum espaço. Então, num processo totalmente inconsciente, a gente vai se adaptando e assumindo hábitos que não necessariamente correspondem com aquilo que a gente é de verdade. E aí, já numa fase mais adulta, a gente começa a se deparar com isso. A gente tem os momentos de despertar, que são momentos em que você fala: poxa, eu não gosto de nada disso que eu estou fazendo. Poxa, não é isso que eu quero. E nesse momento você já está aí com a sua bagagenzinha de sofrimentos, já acumulou alguns tipos de sofrimento, ou ansiedade, ou tristeza profunda, ou depressão, depressões mais sérias, mais leves, enfim, mas algum tipo de sofrimento todo mundo tem. Muitas pessoas também têm esse despertar, esse clique, essa chave que vira por conta do excesso de sofrimento. A pessoa não aguenta mais sofrer e ela mesma tem um momento de falar: meu, chega, eu não vou mais sofrer, o que eu faço para sair desse lugar? Então, o que a gente precisa entender para trilhar esse processo, esse caminho de saída do sofrimento, é perceber que ele se origina justamente nessa distância, nessa vontade que a gente tem, nessa tendência, né, meio que automática de corresponder aos padrões para poder ser aceita. E aí, então, quando a gente se dá conta disso, a gente pode parar e começar a procurar aquilo que não é corresponder a padrão, mas aquilo que é o que de fato eu acredito. E isso inclui, às vezes, decepcionar alguém, porque aí a gente começa a falar não para algumas coisas. A gente começa a não querer repetir aqueles automáticos. A gente começa a perceber que tem algumas coisas que eu aprendi da sociedade, do modo como eu devo me comportar, do modo como eu devo falar, do modo como eu devo vestir, no que eu tenho que acreditar, e na verdade não tem nada a ver comigo aquilo. E aí cabe a nós fazer esse movimento de abrir mão, né, de se preocupar com o que é que vão pensar de mim se eu me vestir diferente, se eu largar o meu emprego, se eu dizer chega e começar a buscar ser quem eu sou mesma. Entender quem a gente é não é de um dia para o outro, é um processo, mas eu acredito que a gente está aqui para isso. Então, quando começa a chegar nesses limites, né, cada pessoa tem o seu momento. Às vezes é um trabalho que você não aguenta mais, às vezes é um relacionamento que você não aguenta mais, às vezes é um tipo de abuso que você nem percebia que era abuso, de repente você se dá conta que é, e aí você não aguenta mais. Às vezes é uma doença, às vezes é um sofrimento profundo, mas quem diz chega é você. Não tem como alguém ir lá e fazer isso pra você. Então é você que desperta e fala: meu, tá tudo errado, eu preciso ser quem eu sou. E aí cabe uma questão também, entra uma questão, né, uma necessidade que é de tirar daqui e trazer para cá. Ou seja, ouvir o coração. Porque não é na tua mente que ela vai te contar quem você é de verdade. Não é o teu ego que vai te contar para que você veio e o que te faz feliz de verdade. Porque você pode até por um momento achar que o que vai te fazer feliz é ter um carrão, é fazer a viagem não sei o quê, é usar a roupa nananã. Mas chega uma hora que você percebe que não é nada disso. Ter carro, viajar, tudo isso, bens materiais é super bacana, desde que você se sinta a serviço daquilo que você veio fazer. Desde que você se sinta em conexão com a tua essência, em contato com a tua essência, né? Percebendo, escutando e manifestando o chamado da tua alma. Então, essa parte mais interna tua precisa de uma movimentação sua em direção a ela para acessar. Esse caminho inclui escutar mais a voz do coração. Inclui abrir mão de se preocupar com o que os outros vão pensar e se colocar no centro da sua vida. Inclui abrir mão também de pensar que a gente que precisa sofrer. A gente não precisa sofrer.
Parte da nossa educação também nos ensinou que o sofrimento é bom. Sabe aquela coisa assim? Tipo, só quem trabalha duro vai receber alguma coisa. Não, tem que trabalhar duro mesmo, tem que labutar mesmo para merecer receber alguma coisa. Não é assim. Ou só através da dor que você cresce, que você aprende. Só através do sofrimento que você cresce, que você aprende. Isso não é verdade. Isso é um paradigma, isso é uma crença e que a gente pode destruir ela agora. Basta dizer sim. Eu destruo a crença de que é necessário sofrer para crescer. Eu não preciso sofrer pela dor. Eu não preciso crescer pela dor. Eu posso crescer pelo amor. Então você pode começar falando isso para você mesmo. Agora, claro, o sofrimento vai desaparecer de uma hora para outra, assim, não. É todo um caminho. Mas quando a gente começa a perceber, nesse caminho de escutar mais a voz do coração, nesse caminho de se colocar mais, de decidir mesmo, agora eu vou ser quem eu sou. No momento que você decide, a coisa já começa a acontecer. Dia após dia, você já vai percebendo, putz, isso aqui não sou eu, isso aqui não sou eu, então peraí, vou parar, vou fazer diferente. E aí o universo começa a trabalhar por você e com você. E você pode perceber as emoções que estão te caracterizando e usar uma ferramenta poderosa que é a ferramenta da desidentificação. Porque nós não somos adjetivos. Para entender melhor isso, talvez a vida inteira alguém falou para você que você é muito acelerada, ou que você é muito tímida, ou tímido, né? Ou que você se irrita fácil. E esses adjetivos que a gente recebe, principalmente quando a gente é criança, a gente acredita neles. Então é aquela coisa, o adulto fala para a criança, nossa, mas deixa de ser burro, ou deixa, nossa, você é uma peste, nossa, você é um malcriado. A criança, ela confia plenamente, completamente. Então ela assume esse personagem, ela entende que ela é isso mesmo e ela fala, bom, então eu sou malcriado, então eu sou peste, ou então eu sou muito oferecida, então eu sou muito tímido. Mas nós não somos nenhum adjetivo. Nós podemos circular por todos eles e nós vivemos em um mundo de polaridades. É uma característica desse mundo terrestre. Então, o tempo inteiro a gente tende a polarizar. Só que o nosso ser, a nossa essência, ela não tem adjetivo. Ela apenas é. Então, entrar em contato com isso que você é de verdade é buscar sentir essa essência que apenas é. Hoje ela pode estar falante, amanhã ela pode estar quieta, no outro dia ela está falante de novo. Essa personalidade que temos é algo que a gente precisa aqui para viver nessa situação terrestre. A essência, ela não tem personalidade, ela é uma energia. Mas nós precisamos da personalidade para conversar. Eu estou aqui usando a minha personalidade para falar com você através desse vídeo, por exemplo. Se não fosse a minha personalidade, como é que eu ia conversar com você? Agora, a nossa personalidade, digamos assim, num ideal, ela deveria corresponder à energia da nossa essência. Então, se você pensar em grandes nomes, em pessoas que realizaram muito, por exemplo, Mahatma Gandhi é um exemplo de um ser humano que tinha a sua personalidade muito alinhada com a sua essência e com o seu espírito também, com certeza. Então, é um exemplo de uma personalidade que expressa, manifesta aquela energia da essência. Agora, a grande maioria de nós vive uma situação contrária. A grande maioria de nós vive uma situação em que chamamos no sistema Rio Aberto de falsa personalidade. E o que é a falsa personalidade? É exatamente essa personalidade que a gente acaba criando com base naquilo que nos falaram que nós somos, ou que nos falaram que devemos ser. Você precisa ser bem comportada, você não pode falar alto em determinada situação, você tem que construir uma carreira assim assado, você tem que ter um bom casamento, um bom emprego, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então tudo aquilo que te falam que você tem que ser e você assume aquilo como verdade, vai formando a tua falsa personalidade. Tudo aquilo que te falam e que você aceita como verdade absoluta, sem questionar, vira crença.
tudo que te falam a respeito de você, que você é, e você aceita sem questionar, vira uma crença. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa assim expansiva, uma pessoa falante, uma pessoa que geralmente está falando alto, está se expressando e tal. Então, nossa, Amanda é super expressiva, Amanda fala pra caramba, Amanda é alegre, Amanda não sei o quê. Aí num belo dia que eu tô mais introspectiva, todo mundo acha que eu tô doente. Num belo dia que eu precisei ficar mais recolhida, o que você tem? O que aconteceu com você? Meu Deus! Né? E isso deve acontecer com você também. Pensa um pouco a respeito. Percebe os adjetivos com os quais você se descreve ou os outros descrevem você. E faz um exercício de olhar para eles e dizer: eu não sou você. Então, eu não sou expressiva, eu não sou tagarela. Eu estou. E amanhã eu posso estar mais quieta. Hoje eu estou aqui com essa energia de compartilhar com você esse conhecimento. Mas amanhã pode ser que eu não queira gravar nada, nem falar com ninguém. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu estou percebendo qual é a minha necessidade aqui e agora. Qual é a minha necessidade aqui e agora. Um exercício muito bom para ajudar a sair do sofrimento é você pegar esses adjetivos que te definem, entre aspas, porque na verdade você já entendeu que você não é nenhum deles, e colocar num papel, escrever de um lado, assim, alguns adjetivos que você escolha, e do outro lado você coloca o oposto. Porque nós estamos num mundo de polaridades, né? Então, assim, o bom e o mal, o certo, o errado, o gordo, o magro, né? A tagarela e a tímida, a mal-criado, o bom-criado, enfim. Tudo isso coexiste e a gente pode transitar entre esses lugares. Então, coloca o oposto daquilo, coloca primeiro os adjetivos e aí você pergunta para essas qualidades, né? Olha para elas e pergunta para você, qual é o oposto disso para mim? Porque de repente o oposto para mim pode ser diferente do oposto para você. Então, qual é o oposto que você atribui? Coloca lá. E aí faz um caminho de ir para esse oposto. Então, assim, com a tua intenção, que é um dos grandes poderes que você tem, você vai fazer esse exercício da seguinte maneira, se você quiser, claro. Entra na energia daquele adjetivo. Né? Então, por exemplo, vou pegar a tímida e a falante que está aqui presente. Então, poxa, vamos dizer que você se acha tímida. Aí você coloca lá, tímida. Entra naquele adjetivo, na energia daquele adjetivo, com a tua intenção. Sente o que é isso. Sente no teu corpo essa timidez. Ok. E aí você pode se colocar de pé numa sala e imaginar que o oposto, que vamos supor que você colocou falante, está lá do outro lado, né? A uns 10 passos de você. Faça esse caminho conscientemente, bem devagar, na intenção de ir para essa energia oposta. Experimenta isso. Talvez você nunca tenha experimentado a energia desse oposto. E isso vai ser bem forte para você. A partir do momento que você chega lá, entra nessa energia do oposto, sente essa energia. Ok, e aí você visualiza um terceiro ponto, um terceiro lugar na sala não é nessa linha, né? Tem uma linha entre esse ponto e esse ponto, e você coloca um outro ponto aqui fora dessa linha. Esse outro ponto é um centro, é o seu centro. E ele não está em nenhum eixo de polaridade. Ali você apenas é. E aí você vai caminhando devagar para esse centro, nessa intenção de desidentificar. Se você não tiver a intenção, você não vai fazer o exercício. Porque o exercício não é apenas colocar ali, andar, nananã, né, preso no seu mental. Você precisa trabalhar nessa energia. Se você trabalha nessa energia, você sai desse eixo de polaridade, entra naquele centro, olha para o eixo e pode dizer para você mesmo: eu não sou aquilo nem aquilo. Eu sou o que percebe aquilo. Ou o que percebe esse jogo de timidez e tagarela. Quer ver? Vamos ir um pouco mais fundo. Vamos supor que você sofreu uma grande violência, tá? Que pode ter sido verbal, pode ter sido agressão física, pode ter sido qualquer violência. Pense em alguma violência, alguém que te chateou muito, né? Que aprontou feio com você, assim, que é uma mágoa que você carrega. Coloca essa mágoa num ponto, né? Dá um nome para ela.
para essa situação, para esse sentimento. Tira da outra pessoa, tá? Porque você tem que trabalhar em você. Não adianta querer trabalhar no outro que você não consegue. Trabalha em você. Então, qual é o sentimento? Qual é a situação, tá? Eu fui machucada, eu fui ferida. Então, a ferida. A mulher ferida, o homem ferido, enfim. Coloca ali. Qual é o oposto daquilo para você? Atribui um nome, né? Pode ser feliz, né? Pode ser amada, enfim. Qual é o oposto para você? Mais forte, né? Mas funciona. Funciona muito. E aí depois que você for para esse... Quando você... Só nessa caminhada de ir para esse oposto, você já vai curar um monte de coisa se você tiver a intenção de desapegar também dessa dor. Porque aí é uma outra questão. Às vezes a gente se apega. Mas eu vou falar disso depois, daqui a pouco. Se você tiver a intenção verdadeira de entregar essa dor, eu gosto muito de trazer a força das águas nesse momento, porque a água, ela não para de fluir e ela limpa. Então você pode fazer esse exercício junto com o elemento água, imaginando que tem um rio correndo ali e você entrega para as águas essa dor, enquanto você faz essa jornada de ir até o outro ponto e entrar no lugar desse oposto que você nunca pensou que poderia entrar, né? Enquanto aquela pessoa não pedisse desculpa, enquanto aquela pessoa não sei o que, né? A gente sempre coloca no outro, mas a questão está na gente. Experimentando essa energia desse oposto, você já vai ter liberado um monte de coisa. Já vai sentir um grande alívio. E já vai entender que o poder está dentro de você. Que o poder de sair do sofrimento é seu. Que não é esperar o mundo mudar ou a pessoa mudar para você sair do sofrimento. Ele tem uma função de existir em você. Saindo daquele ponto, indo para o terceiro ponto, você se liberta completamente. Você se liberta do eixo da polaridade. Você se liberta da polaridade ferida, feliz, ou mal amada, bem amada, enfim, né? Machucada e amada, sei lá, o que você vai botar. Quando você se liberta desse eixo, você deixa de estar vulnerável a ele. Você se coloca num lugar em que, independente do que aconteça no externo, quem se ama, se cuida é você. Você entende a força que isso tem? É muito grande. Sobre o apego à dor, o apego ao sofrimento e a zona de conforto. É engraçado esse nome, né? Zona de conforto parece que é confortável, né? Mas em geral a zona de conforto não é nada confortável. Zona de conforto é aquilo onde você se acostumou. E tem sofrimentos profundos que a gente carrega durante bastante tempo que a gente se acostuma com eles. E ou a gente acha que nunca vai curar, que é isso mesmo e acabou, ou eles estão tão no inconsciente que a gente demora a acessar. Mas assim, tem um monte de coisa que não tá legal na tua vida, você não tá conseguindo ficar feliz, por mais que a vida pode estar ótima, né? A minha crise foi muito assim, tipo, tinha várias coisas rolando maravilhosamente bem. Meu projeto profissional estava crescendo, minha família era linda, mas eu tava uma meleca. E aí eu comecei a boicotar tudo, tudo começou a desmoronar. Então assim, e aí você não sabe por que acontece. Geralmente isso acontece por conta de sentimentos, emoções e crenças mais profundos que para você acessar leva um tempinho, tem que fazer um trabalhinho, mas é totalmente acessável. E aí você percebe que você se acomodou numa situação. Você se acomodou por quê? Porque ela é conhecida, não porque ela é confortável. Então, às vezes, muitas vezes, a gente se acomoda numa queixa. Quer ver? Pensa aquilo que todo dia você reclama, da mesma coisa. Com certeza, tem coisa aí que todo dia você reclama da mesma coisa. Então, poxa, você tem que decidir sair desse lugar. Você se acomodou nessa dor. E aí as emoções mais profundas também, uma tristeza profunda, um apego profundo. Para você conseguir limpar isso, você tem que desapegar, você tem que abrir mão dessa zona de conforto, que é esse lugar já conhecido. Por isso que é confortável, porque a gente tem medo do desconhecido. Então, de repente, tem uma situação ali, a um passo de você, uma situação muito melhor, em que você é muito mais feliz, em que a tua vida é muito mais plena, é aquilo que você sempre sonhou. Porém, para dar esse passo, você tem que desapegar de antigas dores, de antigas crenças. Então, esse lugar que você tá confortável porque você já conhece. Aquele lá é bem melhor, mas é desconhecido.
E aí as tuas defesas todas naturalmente se armam. O teu inconsciente naturalmente quer te proteger de tudo aquilo que é desconhecido. Então precisa alimentar aí uma coragem de desapegar. Por isso que eu sempre gosto de trabalhar as frases abra mão ou eu abro mão desse sofrimento. Eu abro mão dessa dor. Eu escolho agora desapegar dessa dor, desapegar desse sofrimento. Esse tipo de frase também traz você, te coloca no lugar de protagonista. Te coloca no lugar de que é você que resolve a sua vida, não é outra pessoa. Então é aquilo que eu estava falando, não adianta esperar que o mundo mude, não adianta esperar que o outro mude, ou que ele venha te pedir desculpas. Porque talvez isso não aconteça, porque a outra pessoa não está vendo o que você está vendo. Então, quando você escolhe fazer a mudança por você, quando você diz, eu abro mão dessa dor, eu entrego essa dor, eu libero essa dor, todas essas frases são muito poderosas. Eu desapego dessa dor. Você está eliminando não só a dor, mas também essa possibilidade, essa probabilidade de você estar apegado nessa dor. Talvez tenha algum tipo de situação que te machuca, que é recorrente na tua vida. Coisas que várias vezes acontecem iguais, né? Seja numa questão de trabalho, seja numa questão financeira, numa questão de relacionamento, numa questão com o teu pai, com a tua mãe, com um irmão. Poxa, sempre acontece isso, poxa, sempre acontece isso. Por que sempre acontece isso? Você se apegou em alguma crença que faz isso ter que voltar várias e várias vezes na tua vida. Mais uma coisa importante. A gente mudar o nome de tudo aquilo que é difícil, né? Então, o sofrimento, a dificuldade, colocar um nome, eu gosto de chamar de desafio, desde que a gente também entenda que o desafio tem uma função. Né? E aí, quando acontece uma situação de sofrimento, eu também preciso entender que ela é para ser passageira. Isso tem a ver com não apegar. É para ser passageiro. Então vamos supor, um ente querido morre, né? Você perde alguém querido, ou alguma coisa difícil acontece na sua vida. Essas coisas vão continuar acontecendo. O que vai mudar é a forma como você lida. Então você entende que existe um sofrimento que é justo. Isso foi uma coisa que a minha mãe me ensinou, inclusive, que é maravilhosa. Ela dizia assim, existe um sofrimento que é justo. Então assim, se dê um tempo para viver essa emoção, porque ela é justa. Aconteceu alguma coisa que faz você sofrer, ok. Agora não se apegue a ele. Não transforma isso num drama na sua vida. Não cristaliza ele dentro de você e carrega para a vida inteira isso e fica a vida inteira remoendo, lembrando. Não, já coloca, já decreta, já define que você vai viver aquilo um tempo e como as águas, essa emoção, que também é água, vai fluir e vai embora como um rio que passa. E aí você continua. E aí acontece alguma coisa difícil, você fala, opa, um desafio. Como posso viver esse desafio? Lembrando que você está aqui para crescer através dos desafios, mas não para necessariamente sofrer. O desafio pode ser muito motivador. O desafio, ele traz em si a motivação. Pelo menos para mim, eu entendo assim o desafio. E o teu espírito, ele veio aqui para viver cada desafio. Então, enquanto a gente está aqui, ai meu Deus, que difícil isso, como é que eu vou fazer agora? Nosso espírito está, uau, mais um desafio, porque para o espírito é que nem jogo. Sabe assim, você está jogando xadrez, está pulando amarelinha, né, jogando vôlei, sei lá, o que você gosta de jogar, o que você gostava de jogar, de brincar. Então, quando aparece um desafio, você fica entusiasmado, você quer um adversário à sua altura, você não quer um adversário fraquinho para o seu jogo. Você quer jogar para valer, você se entusiasma, você se diverte, você ama. Você tem amor pelo desafio. Alegria, amor, paixão, entusiasmo pelo desafio. É assim que o nosso espírito fica, com cada desafio que a gente encontra. Então, se a gente se conecta com ele, o sofrimento, ele não cabe mais. Ou se ele cabe por um tempo. É claro, se alguém muito importante da sua vida vier a falecer, é claro que você vai ficar triste, tudo bem. Mas é um momento, né? Enfim, muitas reflexões a respeito do sofrimento e poderia falar mais várias delas, mas o mais importante agora eu acho que é você entender que
não precisa sofrer, que a saída do sofrimento está dentro de você e que ela inclui, né? Entender que o sofrimento se dá no distanciamento de você de si mesma ou de si mesmo. Então, se você colocar agora uma intenção de se aproximar de quem você é, você já está se aproximando. Esse processo de quero entender quem eu sou, quero conectar com a minha essência, quero conectar com o meu espírito, ele não é racional. Você não vai receber toda um manual de como é a sua essência. Ele não é racional. Então, é importante também desracionalizar, né? E trazer esse trabalho para as sensações. Ampliar a percepção da sensação. Percebe que em alguns momentos da sua vida, né? Procura se lembrar em alguns momentos da sua vida que você sentiu plenitude total. Você falou, nossa, isso sou eu. Ó, essa é a pista, essa é a dica. Em outros momentos você se sentiu, isso não tem nada a ver comigo, o que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus. Então, você pode se lembrar que em alguns momentos da sua vida você sentiu no corpo, você falou assim, nossa, isso sou eu, uau! E em outros momentos você falou, nossa, isso não tem nada a ver comigo, eu não quero mais. Então, aí estão as dicas, aí estão as pistas. E o lance é que é todo dia, né? Não tem fim essa história. A gente se aproximar da gente mesmo, ser quem somos, é uma busca que perdura, perdura, perdura e cada dia fica melhor, cada dia fica melhor. Então, sair do sofrimento inclui resolver ser quem você é e abrir mão de querer corresponder à expectativa dos outros. Isso inclui abrir mão de se preocupar ou se doer com o que os outros vão pensar. Isso é muito sério. A gente tem muito medo do que os outros vão pensar. Esquece, desapega isso. Deixa pensar o que quiser, você precisa ser você. Você ser você, sair do sofrimento inclui ouvir o chamado do coração. O que faz teu coração cantar? O que você sente de verdade daqui mesmo? Vinha aquela coisa, uau, eu amo isso. E aí podem ser hobbies, podem ser prazeres, podem ser coisas da vida que você ama, que você se encanta, que você ama fazer, ou observar, ou participar. Tudo isso são dicas, tudo isso são pistas para quem é você de verdade. Aquilo que te faz feliz mesmo. E você pode aos poucos ir transformando aquilo, fazendo aquilo ganhar mais espaço na tua vida, se a tua vida ainda está preenchida de coisas que não tem nada a ver com você. E sair do sofrimento, esse processo de entrar mais em você também inclui desidentificar, deixar de ser refém do eixo das polaridades. Perceber que o eixo das polaridades é uma característica aqui da Terra, mas que você não é uma ou outra qualidade, um ou outro adjetivo. E aí você sai desses eixos, sai desses jogos e você fica num lugar, no teu eixo que é mais neutro e que é menos vulnerável. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, que isso te ajude aí no teu processo de saída do sofrimento e de conexão com a tua essência. E se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, alguma pergunta ou quer sugerir algum tema para ser abordado aqui nesse canal, deixa aqui nos comentários. Eu estou colocando também aqui na descrição do vídeo os links para o meu canal no Telegram, onde eu posto diariamente alguns conteúdos, e também um link para você acessar uma aula que eu disponibilizei sobre como e por que você precisa elevar a frequência da tua vibração no teu dia a dia. Algo que também está totalmente dentro dessa questão de sair do sofrimento, né? Sair do sofrimento também é elevar a frequência da vibração. Então, um beijo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.